Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador. Vamos dar uma lida aqui juntos, né, nessa coluna mundalista da Vilma Grzinski, da revista Veja, falando sobre esse antissemitismo jovial, que é uma coisa que eu diria, no mínimo, bizarra, né? O que será que está acontecendo com os jovens, gente? Por que eles são antissemitas, né? Eu fico tentando entender de quem eles estão comprando essa agenda antissemita que ela está intrinsecamente ligada à agenda woke do mundo, às universidades, né? Você vê que o Trump venceu as eleições nos Estados Unidos agora e junto com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que é o cara que cuida de vistos e passaportes, entrada e saída dos Estados Unidos, está repreendendo estudantes em universidades que participam de movimentos antissemitas ou de apoio ao Hamas, Hezbollah, etc. Irã, né? E o que será que está acontecendo, gente? A gente fica tentando entender. Nessa foto aí, a gente está vendo uma refém do Hamas, naquele fatídico 7 de outubro de 2023, que o mundo israelita compara ao 11 de setembro americano, né? Em proporções foi muito maior. Em proporções foi muito maior. Porque no 11 de setembro morreram 3.500 pessoas nas Torres Gêmeas. E no 7 de outubro morreram 1.200 pessoas em Israel, mas a metade das pessoas que estavam no World Trade Center, mas Israel, em comparação aos Estados Unidos, né, é um país com 10 milhões de habitantes, a América tem 400 milhões de habitantes, então a proporção é muito maior, é gigantesca. Essa menina foi sequestrada naquele dia, inclusive existe cena dela montada numa motocicleta e sendo levada por terroristas do Hamas. Esses que quem faz o L apoia, né? Eu não poderia deixar de fazer esse comentário, né? Bom, é isso aí. Agora, a questão desse vídeo aqui é para tentar entender, né? Ou tentar expor a minha ideia e, de repente, ter um feedback de vocês aí do outro lado. Ela se chama Noa Argamani. Noa Argamani. Ela é israelense, né? Foi sequestrada pelo Hamas. Gente, ela ficou mais de 200 dias presa, com 245 dias em Gaza, presa, sabe lá o que ela sofreu. Eu não li nada sobre o relato dela, né, desses 245 dias que ela ficou presa. Dá o quê? Dá quase um ano, né? Que ela ficou sequestrada em Gaza. Depois que ela foi resgatada, ela foi para o Canadá e a coluna aqui na revista Veja coloca a preocupação por conta do tipo de bullying, vamos chamar de bullying, que ela está sofrendo no Canadá. Ela foi até lá para tentar angariar fundos e tentar uma diplomacia que ajude aqueles 50 reféns que ainda estão presos em Gaza. Sabe lá se estão presos mesmo, né? Já não foram mortos pelo Hamas, né, gente? É triste demais, né? Lá, alguns jovens ameaçaram ela dizendo o seguinte para ela, gritando: "Oh, o Hamas vai te pegar! O Hamas vai te pegar!" E, gente, tem gente falando que todo esse antissemitismo vem do TikTok, mas aí eu não concordo com a culpa, ou colocar a culpa em plataformas. As plataformas são só um meio, é por onde você se comunica, né? Você não pode colocar a culpa no meio. A culpa não está no revólver, a culpa está em quem pegou a arma e atirou, né? A culpa não está na faca, a culpa está no fabricante da faca. A culpa está em quem pegou a faca e usou a faca para matar alguém, né? Bom, algumas escolas, gente, universidades estão muito radicais. No Canadá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a gente vê manifestações pró-Hamas, pró-Hezbollah, dentro das universidades, gente que está sempre ameaçando e fazendo bullying com
judeus com israelenses ou israelitas, né? E a gente não consegue entender. O que aconteceu no Festival de Música de Glastonbury, com o tal do Bob Dylan, né? E também aquela outra banda lá, que eu esqueci o nome agora, são bandas de hip hop, né? São duas duplas, né? Bob Dylan é uma dupla, eu não sabia. Ele é da Irlanda, ou ele é britânico, da inglês, a outra banda é da Irlanda. E fizeram, né, aquela coisa terrível de morte ao IDF. O IDF é as Forças de Defesa de Israel, né? Essas forças não são chamadas de exército, tá? São Forças de Defesa de Israel, Israeli Defense Forces, IDF. E o cara gritou isso durante um show de música. É um show pequeno, né? Porque ele é um artista pequeno. Eu entrei na rede social dele, o cara tem 100 mil seguidores no Instagram, no Twitter o cara tem, sei lá, 40 mil, ou é o contrário. O cara é um artista fracassado. E ele tava, gente, com dezenas de shows marcados nos Estados Unidos e acabou, não vai entrar mais. Não vai entrar mais. Não durante o governo Trump. O Marco Rubio já falou que nos Estados Unidos ele não entra. Bom, é bizarro, né? A gente tenta entender por que isso está acontecendo, né? E a polícia está investigando o visto desse rapper, que é o Bob Dylan. Ele já foi cancelado, os shows também. E o que mais a gente pode trazer aqui, né? No final, a Noa Argamani, que vocês estão vendo aí, gente, ela respondeu para quem tentou intimidá-la, né? O Hamas já veio, o Hamas já me sequestrou, o Hamas matou meus amigos que estavam na festa, naquela rave, né? Que inclusive era uma rave para angariar fundos para mandar o dinheiro para a faixa de Gaza, né? Mas aí ela continua, mas eu saí ganhando, eu sobrevivi. E esse texto que a gente está lendo na revista Veja, ele critica, né? Por que tanta gente da esquerda apoia esse tipo de... Você vê, são só pessoas da esquerda que apoiam o Hamas, o Hezbollah no Líbano, na Síria, antissemita, anti-Israel, odeiam judeus, querem a morte de judeus. Gente, o que está acontecendo, hein? O que será que está acontecendo? Tem algum problema de cognição? Alguma coisa, né, entre uma orelha e outra? Existe um vácuo aqui na cabeça dessas pessoas? Sinceramente, eu não consigo entender. E é gente universitária, jovens, né, universitários, de esquerda. Por outro lado, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como outros jovens de outra parcela da população são mega conservadores. É impressionante. Ultraconservadores, né, religiosos e tal, gente ligada à igreja, evangélicos ou católicos, cristãos, né, que são também conservadores, né? Mas esses são pacifistas, eu diria, né? Não são do tipo conservador, reacionário, eu diria, né? Mas eu fico espantado em ver por que jovens da esquerda, especialmente universitários, ou os meninos que estão saindo do segundo grau agora e indo para a faculdade, são desse jeito. Tão esquerdistas, tão woke, tão comunistas, esquerdopáticos e nazistas, fascistas, do eixo do mal, querendo a morte de Israel, não aceitam o debate franco, querem acabar com o outro lado, querem matar o outro lado. Não aceitam, né? Será que são os professores, os doutrinadores? Será que é toda essa política esquerdopática brasileira que começou lá atrás com a anistia ampla, geral e restrita em 79 e 80, com Brizola, governador do Rio de Janeiro? Será que começou lá atrás? O que foi que aconteceu com o Brasil? Por que o mundo está desse jeito, né? É bizarro, gente. Esse é o retrato, então, da Noa Argamani, uma judia que foi sequestrada pelo Hamas, ficou 245 dias, sabe lá em que condições, sofrendo o quê na mão dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza, foi libertada e agora está sofrendo na mão de antissemitas pelo mundo inteiro. Tenho certeza que se ela vier ao Brasil, ela vai também sofrer a mesma coisa se ela for, sei lá, numa manifestação
na Avenida Paulista ou no Rio de Janeiro, sei lá, em algum grande centro do Brasil, né, gente? É bizarro o que está acontecendo. Por favor, deixa um comentário aí, vamos discutir esse assunto que é importante, né? Saber para onde a gente está indo com tanto preconceito de todos os tipos, né, gente? Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.